Irmãos e irmãs, aqui em nossa paróquia, todos que nos acompanham, também esta Eucaristia, estamos no 17º domingo do tempo comum. Aqueles que já participaram destes últimos domingos sequenciados, se recordam o Evangelho de Mateus que estamos lendo e as parábolas de Jesus sobre o reino dos céus. E Jesus compara as parábolas, ou conta as parábolas, comparando aquela história ao reino. O semeador que saiu para semear, o semeador que semeou uma semente boa e outros vieram e semearam joio na semana passada. Hoje, outras 3 parábolas que nos falam do reino. E veja que o Evangelho vai dizendo, o reino do céu é como, fazendo então esta comparação. O reino, aquilo que o Senhor Jesus veio anunciar, o reino do céu. Então nós acreditamos que ele vai se completar eternamente no céu. Mas o reino que também começa aqui. Nós caminhamos aqui com os passos neste mundo, mas com o coração e o olhar voltado para o céu. As coisas deste mundo não podem nos abraçar, nos dominar, ou até mesmo nos consumir. Pois nós não somos deste mundo. Nós nos preparamos para um mundo junto do Pai. Para voltar, para retornar ao Pai. E a segunda leitura de São Paulo aos Romanos vai falando do projeto de Deus. Qual o projeto de Deus para a nossa vida? Deus, ao nos criar, nos escolheu. Poderia ter nascido outras pessoas. Não, talvez não eram para nós estarmos aqui. Mas o Senhor olhou e disse, eu quero você, meu filho e minha filha. E como é que nós damos respostas a esse Deus que nos ama tanto? Com a resposta que damos, nós vamos então confirmando se eu escolho o reino de Deus ou se eu escolho outros reinos. Se eu quero o caminho do Pai ou se eu quero outros caminhos em minha vida. E aí volto lá à primeira leitura tão bonita do livro dos Reis. Não sei se prestaram atenção, nós chamamos a oração de Salomão, que estava assumindo o reino, o rei Salomão, o grande rei Salomão, depois de seu pai Davi, tinha todo o poder, a honraria. E, no entanto, olha a oração de Salomão. Senhor meu Deus, Tu que és tão grande, que fizestes reinar no lugar de Davi, meu pai, eu sou um adolescente que não sabe ainda governar. Salomão reconhece sua limitação, sua pequenez. E o que ele pede? Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar em favor do teu povo, de discernir entre o bem e o mal. Olha a oração de Salomão. Ele podia ter pedido tantas outras coisas, mas ele pediu a sabedoria para saber governar. Ele pediu a ciência para saber discernir entre o bem e o mal. Ele pediu a capacidade de Deus, sentir no seu coração o que agradaria ao Senhor em benefício do seu povo. Salomão então nos ensina a reconhecer esse projeto. O que nós pedimos hoje para Deus? Qual é a essência da tua oração? Talvez a gente quer tantas coisas, bens, riquezas.
Tem pessoas hoje que só vai à igreja para pedir bens. Tem igrejas, infelizmente, hoje que só vive disso. Deus não é o Deus das riquezas. Ou melhor, a riqueza de Deus é outra. Não são as riquezas deste mundo que passam, mas as riquezas de um rei que não passa, de um reino que não passa. E aí volto ao Evangelho, pois esse pedido de Salomão nos ensina a compreender bem essas 3 parábolas de hoje. O reino, vocês se recordam as 3 parábolas? Achou um tesouro de grande valor, deixou escondido, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele pedaço de terra. Outro achou uma pérola grande, preciosa, vendeu os seus bens para comprar aquela pérola. Outro dos cestos de peixe, da rede que foi puxada. Mas essas 2 primeiras da pérola nos ensinam muito. Pois querer o reino do céu é necessário nos ter a coragem de deixar algo para optar por Deus. É ter a coragem do discernimento, de querer seguir a Deus. Aquele homem que encontrou o tesouro ou a pérola preciosa, precisou vender algo, ou tudo o que ele tinha, porque aquele era o reino. Era a pérola preciosa, mas Jesus está comparando com o reino. Então, quantas vezes a gente quer ser cristão, católico, a gente até quer ser bastante ortodoxo, quer ser certinho, mas a gente não se desvencilha dos nossos pecados, das nossas situações. A gente até diz assim, eu morro, mas eu não mudo. Eu quero ser assim sempre. Talvez o seu jeito de ser está te fazendo perder a salvação para a tua casa e para ti mesmo. A leitura de hoje também nos ensina a compreender o que fez, por exemplo, um Francisco de Assis deixar tudo o que tinha, arrancou até as próprias vestes e foi embora. Disse para o seu pai, nada disso eu quero. Clara de Assis, que deixou toda a sua riqueza, até mesmo seus belos cabelos, e se vestiu de farrapos. O que fez homens e mulheres no mundo de hoje? Deixar o que tem para abraçar um bem maior. É isso, meus irmãos. Quando eu tenho coragem de dizer, é por Jesus que eu estou aqui. Muitos, com certeza, de nós, de vocês, casais, tiveram a coragem de deixar festas, outras coisas, tantas outras coisas, para estar aqui, para louvar o Senhor, para participar da Eucaristia, para trazer o filho para a catequese. Agora, infelizmente, muitos preferem outros reinos. Eu tenho tanta coisa para fazer, não dá tempo de ir à missa. Se não dá tempo de ir à missa, vai dar tempo de fazer o quê? Se a missa não tem algo mais importante que ela, que é participar do sacramento do amor de Deus. O que eu tenho coragem de deixar para abraçar a Jesus? Para dizer, é o Senhor. Eu vou até me arrastando, mas é a minha opção por Jesus. Santos, homens, mulheres, não precisam só ser os santos dos altares, e nós temos N exemplos de homens e mulheres que deixaram tudo. Alguns até olham para nós e dizem, quando a gente fala até para as crianças, para os jovens, vem, se ninguém de vocês quer ser padre, quer ser freira, Deus me livre.
Outros até não compreendem. Eu não consigo entender. Por que que o Senhor deixou tudo, deixou isso, deixou aquilo? Leia Mateus 13, 44. Porque o Senhor me chamou. Porque o Senhor se mostrou fiel. Por isso é ter a coragem. Ter a coragem de vender, diz o texto. Ter a coragem de deixar. Não para sair perdendo, mas para abraçar o bem maior. Para querer verdadeiramente aquilo que é essencial. Meus irmãos, que a nossa comunidade possa, e que cada um possa saber dizer sim a Jesus. Você quer ser aquele peixe bom que vai para o cesto? Ou quer ser aquele peixe ruim que é jogado fora? Ou no evangelho passado, de domingo passado, quer ser o trigo que vai para o celeiro, como eu dizia? Ou quer ser o joio que vai para a fornalha? Pela nossa prática, pelo nosso sim a Jesus, pela nossa vivência batismal. Que Deus nos ajude a querer o bem e a converter o coração. Ninguém está pronto. Não fique assustado também dizendo, ai, mas então para onde é que eu estou indo mesmo? Porque é uma escolha diária. Eu vou escolhendo Jesus pela minha vida, pela minha prática, pela minha oração, pela minha confissão, pela minha orientação espiritual, pela participação na Santa Eucaristia, pela conversão do meu coração aos irmãos, aos mais pobres, aos mais necessitados. Que Deus nos ajude e nos dê um coração que saiba praticar o bem, a justiça e escolher sempre o Deus verdadeiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.